Oi, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade sobre o nosso tema, que é hip hop, né? E falando dos elementos do hip hop, e nós já estudamos um pouquinho sobre a poesia no hip hop e sobre alguns artistas, inclusive o criolo. Então, dando continuidade, iremos falar hoje sobre o grafite, que o grafite ele está ligado ao hip hop. E você sabe o que é o grafite? Se você pegar o seu livro e abrir na página 111, você vai encontrar um tema, pensando com a história. Então, vamos pensar um pouquinho com a história, falando sobre a arte do grafite. Então, o grafite ele invadiu e humanizou as cidades no século 21, com adeptos espalhados pelo mundo inteiro. É considerado uma expressão artística mais importante da nossa época, porque ele é uma pintura. Inicialmente ele era feito à noite de forma ilegal nos muros da cidade, mas hoje é entendida como uma forma de arte espontânea que transforma as cidades em museus abertos. Lembrando que muitos grafiteiros se revelam verdadeiros artistas, certo? Então, os primeiros grupos de grafiteiros se restringiam a pintar seus nomes usando letras distorcidas. Para eles, o grafite era uma forma de apropriação da cidade. Tratava-se de uma interação com a arquitetura e também de uma aventura corporal. Por exemplo, subir em lugares perigosos, invadir prédios abandonados, correr risco para testar os seus limites. Isso dava a eles uma adrenalina muito forte. Então, quanto mais desafiador, mais interessante era para eles, tá bom? Aos poucos, logotipos e emblemas também foram incorporados dentro dessa arte. Imagens figurativas e padrões geométricos também se incorporaram ao repertório dos artistas. E os valores estéticos tornaram-se cada vez mais importantes. Então, assim, o grafite talvez esteja de fato, o grafite se diversificou em uma variedade de técnicas e estilos. A grande força do grafite talvez esteja no fato de ser uma arte livre, uma arte de todos para todos, que pode acontecer sem as intermediações de instituição e dos críticos. Ou seja, uma arte livre. Por que é considerado uma arte livre? Porque o artista ele tem a liberdade de grafitar o que ele quiser, a imaginação, o que a imaginação dele mandar. Ele pode mandar um recado para alguém, pode fazer uma declaração de amor através dos seus desenhos. As pessoas também podem interagir com suas pinturas, certo? Então, assim, é uma arte de todos para todos. E lembrando que não vai ter nenhum crítico da arte que vai chegar e dizer, isso aqui tá fora do padrão. Não vai estar, porque é considerado uma arte livre, tá bom? Então, o artista ele obtém uma visibilidade imediata trabalhando em espaços públicos, onde todo tipo de gente tem acesso ao seu trabalho, incluindo as pessoas que não costumam frequentar a museus. Lembrando que nos museus o acesso é limitado, né? Tem dias que tem exposições que as pessoas podem ir, outros não podem. E já o grafite na arte pública, na arte na rua, todo mundo pode ver, todo mundo pode admirar, todo mundo pode interagir, tá bom? Outro aspecto importante é que o grafite interage com os elementos da cidade, propagandas, postes, janelas e com o próprio grafite. Alguns artistas eles gostam de pintar muros que já tenham outras intervenções, ou seja, já tenham outras pinturas. Então, dessa forma, a pintura acontece por camadas. Um artista ele dialoga com os outros que fizeram no passado. Ou seja, ele procura combinar o novo desenho dele, a nova pintura, com alguma coisa que já tem ali no local. Uma outra pintura mais antiga, ou um poste, ou uma árvore, qualquer uma outra coisa que já tenha no local, tá bom? Então, o grafite é efêmero, isto é, não permanece por muito tempo. Um trabalho pode ser apagado pelo poder público, recebeu intervenção de outros artistas ou apenas desaparecer de um dia para o outro.
As instituições não podem se apropriar do grafite, levá-lo para o museu, comercializá-lo numa feira. Um trabalho feito com tinta spray no suporte móvel não pode ser chamado de grafite. O grafite acontece no muro, na rua. Eu jamais poderia pegar uma tela e tentar fazer um grafite, porque aí não seria considerado grafite, seria considerado outra arte, tá bom? Seria considerado mesmo um quadro, porque o grafite ele é uma arte exclusiva feita nos muros, tá bom? Se sair do muro já deixa de ser grafite. Então, o grafite passou a ser interesse de fotógrafo e cineastas que registram em documentários o processo de produção dos artistas de rua. Então, como eu falei, o grafite ele é uma arte efêmera, porém fotógrafos e cineastas procuram registrar essa produção. Com os programas de georreferenciamento, é possível criar plataformas digitais em que os grafites são relacionados a um mapa que contém localização. Com esse tipo de informação, programa-se percursos de reconhecimento de grafite nas cidades. Então, assim, não devemos confundir o grafite com a pinchação, porque a pinchação ela é considerada ainda hoje uma arte proibida como um ato de vandalismo, onde muitos grafiteiros, ou melhor, muitos pichadores vão subir em locais que são privados e vão deixar sua marca lá, né? E geralmente os grafiteiros, o trabalho dele é totalmente diferente dos pichadores. O grafiteiro ele procura harmonizar o seu trabalho com a cidade, como que eu já falei, com alguns elementos que já tem. Para se fazer um bom grafite, é necessário se usar o molde. O molde do grafite ele tem 3 movimentos distintos: dilatação, rotação e translação. Então, o movimento de dilatação ele é parecido com o efeito espelho, é quase a mesma coisa, tá bom? Alguns chamam de efeito espelho. Já o rotação, ele vai girando em volta de uma linha invisível. Já o translação também ele se movimenta através de uma linha invisível. Tá? Existem muitos grafiteiros famosos, principalmente o mais conhecido de todos chama-se Alex Valauri. Ele fez um grafite muito famoso chamado A Rainha do Frango Assado. E por causa desse grafite ele se tornou conhecido como o pai do grafite no Brasil. Existem outros grafiteiros como Ednilson e muitos outros. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima.